Aê! Olá! Funcionou! Funcionou, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Que Que bom, prazer estar graças aqui a hoje, Deus. né? É isso aí. Muita gente assustada, muita Pois é. gente mandando perguntas para tirar as dúvidas e aliviar o bolso esse ano, né? Nossa, com certeza. Vamos ver se a gente consegue isso esse ano, né? Consegue dar uma aliviada, porque o ano passado foi pesado, né? E ainda tá, né? A gente tá aí com os resquícios É desse ano, verdade. né? E as surpresinhas vão começar a chegar agora, já estão chegando, Já já estão está chegando chegando, na né? casa, né? É verdade. É porque quando teve a decisão de suspender, foi um alívio para Ah, todo mundo, né? Num sim. momento super delicado. Ah, o senhor Esvaldo aí, deixa eu dar oi, meu querido amigo aí, cliente aqui do escritório também, acompanhando aí a nossa live Nos e prestigiando. nos prestigiando. E aí é um alívio para todo mundo, mas aí quando chegou janeirão agora, que o pessoal começou a receber a conta, né? Pois é, não existe cafezinho de graça, né? A gente vai até tocar nesse Não, assunto, porque ele segura em um momento e daqui a pouco ele começa a trazer as surpresinhas para sua casa, né? exatamente. Enfim. Bom, agradecendo a todo mundo que está aí presente com a gente, nossa audiência. Aproveitando, já estou vendo aqui alguns coraçõezinhos, então é muito importante para o Instagram é você colocar muito coraçãozinho e você também aproveitar esse aviãozinho e compartilhar esse conteúdo para quem você quiser, para os seus amigos, familiares que de repente comentaram aí no final de semana ou nas festas de Ano Novo que estão desesperadas com o reajuste do seu plano de saúde. E a doutora Juliana está aqui para nos ajudar nos dar o caminho das pedras, né? Para Jogar uma luz, poder né? Tentar jogar uma luz aí nisso tudo, né? jogar uma luz, é verdade. Antes de tudo, doutora, eu queria que você se apresentasse, falasse para o pessoal. Eu já divulguei para os meus amigos e clientes o seu currículo, que parabéns, seu currículo é muito incrível, sensacional. E aí queria que você compartilhasse com aqueles que não tiveram acesso à sua apresentação, que eu fiz um briefing lá, fica à vontade. Tá bom. Bom, Thiago, eu queria inicialmente agradecer o convite, tá? Fiquei muito honrada com o seu convite, acompanho seu trabalho, acho fantástico. Obrigado. Que bom que a gente acabou, né, se conhecendo e teve essa oportunidade de estar hoje aqui e poder passar um pouquinho de orientação, acho que um pouquinho de tranquilidade para as pessoas, esclarecer algumas questões de saúde, né? Saúde sempre teve na pauta, mas agora com tudo isso aí do Covid, acho que isso ficou bem em evidência, né? É um Sim. assunto bem relevante. Bom, eu sou advogada, sou formada há 20 anos, sou especializada na área de saúde, tenho pós-graduação, tenho um MBA em gestão em saúde, gestão empresarial com foco em empresas de saúde, né? Tenho pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, tenho uma especialização que eu fiz em Coimbra, em Portugal, esse ano, em Direito da Medicina e Dados em Saúde também, né? Sempre atuei nessa área, exclusivamente nessa área. Trabalhei dentro de operadora de plano de saúde já por 10 anos, fazia a coordenação de uma operadora aqui do Vale do Paraíba, né? Uhum. Saí de lá, tem uns 10 anos, já tinha um escritório e continuei na área, nunca saí da área de saúde. Então, hoje aqui Uhum. no escritório a gente faz muito defesa profissional dos profissionais de saúde, então médicos, dentistas, fisioterapeutas, a gente faz toda a assessoria deles, tanto preventiva, quanto quando tem algum processo judicial, ou até defesa nos nos conselhos de classe deles, e a gente Uhum. também atua na área de saúde, então a gente faz muito consumidor também, contra, né, operadoras de plano de saúde. Sim, Então, especialização do escritório é área médica e de saúde. sim. Então, E na pandemia a gente o cliente pode ficar tranquilo, por exemplo, que tem atendimento a nível Brasil hoje em dia, né? Antes ele ficava limitado na sua região, só que hoje em dia isso caiu por terra, né? não, caiu por terra. É o novo normal que a gente fala, né? Sim. Então, a gente aprendeu muito com a pandemia, sofremos muito com a pandemia, mas acredito também que a gente teve muito conhecimento, né? Até na área da saúde, uma grande evolução aí foi a teleconsulta. Então, Sim. possibilitou aí os profissionais de saúde conseguirem ter uma forma de atuar sem precisar se deslocar e as pessoas também. E isso ficou, né? Ficou para o mundo. Então, ficou como uma herança aí
da pandemia, que a gente pretende perpetuar. E aí agora, acredito que a gente vai ter um modelo híbrido daqui a pouco, onde a gente vai ter uns eventos presenciais um pouco menores, né? Mas a gente consegue ter um alcance maior através de live, através de webinars, através do digital, do meio digital. Aham. E algumas empresas até tentaram ou fizeram esse tipo de inovação, né? Para elas seria uma inovação também, de colocar empresas que não são nem da área de saúde, mas seguradoras, por exemplo, quando você comercializa lá o plano, o seguro de vida, ela hoje coloca lá um serviço de telemedicina com o Einstein, né? O Albert Einstein em São Paulo, para justamente dar acesso à saúde, de repente, um pouco mais barata, né, para o consumidor. Com certeza. É uma evolução muito grande. Dizem assim, existe um estudo que mais ou menos em 2030, mais ou menos 50% do nosso serviço de saúde vai ser consumido de forma digital. É mesmo? A gente evoluiu muito nesse sentido, né? Os grandes hospitais, as grandes operadoras, elas já faziam telemedicina antes da pandemia, né? É que com a pandemia, a legislação também foi flexibilizada para teleconsultas, que a gente não tinha antes a permissão de fazer o atendimento entre médico e paciente, nas duas pontas. Tinha que ser sempre entre médico e médico. Então, isso evoluiu bastante, possibilitou muito. Exatamente, até o que a Adriana acabou de comentar. Também veio a preocupação com a saúde mental, né? As pessoas em casa, e aí você pensa, nossa, eu vou pirar. E aí, para ela não... Fazendo a saúde preventiva, né? Que é justamente tratar ele em casa para não ter que ter gasto com a hotelaria do hospital. Sim, algumas questões, assim, você faz o acompanhamento clínico, você consegue, por exemplo, a psiquiatria foi uma das especialidades que mais se deu bem com a teleconsulta. Porque você não tem que fazer o exame, você consegue conversar e atender da forma que a gente está fazendo aqui hoje. Então, muitos profissionais, eles implementaram, as plataformas de telemedicina tem para todo gosto. Tem gratuito, tem paga, tem com segurança, né? Isso evoluiu muito mais desde a pandemia. E os profissionais de saúde, até aqueles que tinham um pouco mais de restrição, que as pessoas tinham um certo preconceito, né? A telemedicina foi um tema polêmico durante muito tempo. É verdade. O próprio Conselho Federal de Medicina, ele tem um conflito lá, né? Os próprios profissionais, o Conselho tem um conflito com relação à teleconsulta. Sim, com certeza. Esse tabu foi quebrado. Né? O que tem que ser cuidado, assim, a segurança com que é feito, a questão dos dados, né, que a gente tem LGPD, e é isso que tem que ser feito. Vamos fazer da melhor forma possível. Não se discute mais se tem ou não o que fazer. Já está sendo feito, né? Entendi. Eu, assim, espero que continue depois que a pandemia passar, que seja uma porta aberta mesmo para evolução, né? Aproveitando que você colocou uma palavra-chave, discussão. O que hoje está em discussão no judiciário quando se trata de saúde privada? Tudo que você pode imaginar. Tudo é problema agora, né? Então, a bola da vez, né? É verdade. A área de saúde sempre foi uma área de uma alta judicialização, né? O CNJ fez até um trabalho, desenvolveu um trabalho de um dos eventos que eles fizeram, contrataram um estudo, e a judicialização nos últimos 10 anos cresceu 130% mais ou menos. Então, é uma das áreas que mais impacta dentro do judiciário. Então, ela pode provocar, e a gente vai falar um pouquinho disso, né? Quando você fala de um ativismo dentro da judicialização da saúde, que eu acho que é aí que mora o perigo, você pode formar um colapso aí do sistema todo. Sim. Né? A gente já está meio que dentro de um colapso, não que a gente não esteja. E você também emperra o judiciário, então você sobrecarrega o judiciário com muitas demandas, e o judiciário acaba entrando no automático, e às vezes acaba sendo prejudicado algum beneficiário, alguém acaba sendo prejudicado, porque é um volume muito grande mesmo. Né? Sim. Mas, assim, assuntos relevantes hoje que a gente discute bastante é a questão do rol de procedimentos da ANS, que é aquela referência mínima obrigatória de cobertura dos planos. Então, hoje tem uma discussão grande se o rol ele é taxativo ou exemplificativo. Então, a ANS criou isso, para quem não conhece, com todo o arcabouço aí da legislação de saúde. O rol é a relação lá do mínimo que a operadora tem que garantir para os beneficiários. Tá? Lá tem a relação de tudo. O que a gente, às vezes, tem muito isso no judiciário, e isso está sendo muito relevante no Superior Tribunal de Justiça, o STJ está assim, decisões diferentes saindo
da mesma sessão lá, de terceira e quarta turma, sempre em conflito. Se você tem que cobrir só o que está ali, ou seja, a operadora de plano de saúde ela tem que cobrir só o que está ali, nada mais, ou se aquele rol ele é exemplificativo, ou seja, ali seria não um mínimo, mas tem que dar ali, mas se precisar de algo mais, não está fechado, se pode cobrir também. Sim. Eu entendo que tem que ser ponderado sempre a questão do médico e paciente, porque o médico ele é a pessoa mais adequada para prescrever um tratamento. Né? E a gente teve até uma decisão recentíssima aí do próprio STJ, determinando que a operadora cubra um tratamento que está fora do rol de uma criança com diabetes. Tá? E aí, por mais que ele esteja fora do rol, o médico justificou tecnicamente que ele precisa daquele tratamento. Muitas vezes é experimental, então não teria cobertura. Mas você não pode, você acaba afetando o médico. O Leonardo, grande amigo aí entrou, Leonardo da Comissão Direito Médico. Deixa eu até comentar, esqueci de falar. Eu presido a Comissão Direito Médico de Saúde da OAB São Paulo e de São José dos Campos também. Né? Bacana. Então tem um colega já da comissão. Sou da comissão, das duas comissões. E aí o Leonardo entrou aí, é nosso membro lá da Bem-vindo, Leonardo. Seja bem-vindo. Leonardo Navarro. Até Leonardo fez um post muito interessante ontem, injuriado com a decisão da STJ, que entendeu que o procedimento, por estar fora do rol, não teria cobertura. Né? Eu tive acesso hoje a uma nova decisão dizendo que não, mesmo que esteja fora do rol, ele vai ter cobertura sim. Né? Seria na linha do rol ser exemplificativo. Né? Você não pode bater o martelo e falar o seguinte, é o que está ali e acabou. Porque muito tratamento vai fugir do que está ali. O tratamento que vai servir para você, aprovadíssimo, com evidência científica e tudo, pode não servir para mim. E o meu médico é a pessoa que vai ter que indicar o melhor tratamento. E aí, como é que a operadora vai falar, eu não vou dar? Por mais que o médico esteja correto, esteja pedindo, não está no rol. E aí você acaba prejudicando uma vida, né? Sim. Mas quem defende o lado das operadoras fala que você quebra também o equilíbrio econômico do contrato, porque você está pedindo coisas ali que não estão dentro daquele cálculo atuarial de cobertura mínima, que a sua mensalidade pode cobrir, porque você tem um mutualismo dentro de um plano de saúde também. Então eu entendo assim, tem que prevalecer o bom senso, né? E muitas vezes o tratamento ali que vai ser dado, por mais que não esteja próximo, não esteja coberto no rol, ele nem é muito mais caro do que um procedimento do rol. E ele vai ter um resultado muito melhor, muito mais eficaz, e no fim a operadora vai economizar. Entendeu? Ela vai ter um resultado muito melhor. Então, esse é um item que está em bastante discussão no STJ, que é do rol. Um outro ponto polêmico também é o reajuste do idoso, faixa etária do idoso. Antes de você entrar nessa, eu queria perguntar uma coisa do rol. Eu, consumidor, não entendo nada do plano de saúde, eu simplesmente pago para ser atendido, caio doente em algum lugar digno, digamos assim, porque a saúde pública brasileira não é das melhores em muitas cidades. A gente observa muito que a justiça brasileira trabalha muito para o consumidor. Quando você falou do bom senso, eu entendo que isso seria o tal da jurisprudência do juiz, que é a cada cabeça uma sentença, né? Em que ele vai dizer assim, olha, nesse caso pode, não, nesse caso não pode. Mas espera aí, já teve uma jurisprudência lá atrás que um outro paciente foi atendido. E aí, ou seja, eu imagino que essas decisões judiciais vão ajudando a melhorar ou ampliar o rol de procedimentos, imagino eu que seja assim. O rol de procedimentos, eu acho ele muito técnico e muito grande. Assim, a ANS não favorece o consumidor leigo, né, que não sabe pesquisar no portal deles todas as informações que ele deveria saber, né? E parece que gera um bloqueio, uma dificuldade. Você tem que clicar 10 vezes até você chegar onde você realmente quer. E muitas das vezes lá tem o juridiquês, que aí eu não vou conseguir interpretar. E aí eu vou depender de um advogado para isso. Aí vem o dilema. O que o juiz deve seguir? Seguir a lei do setor ou o Código do Consumidor, salvo quando tem o risco à vida, né? Que aí é totalmente diferente. Mas, eu quis fazer uma cirurgia plástica, o plano não cobriu. Vou entrar na justiça. O que deve ser levado em consideração e como que o judiciário vê isso?
Então, o rol de procedimentos, na verdade, ele tem até a participação das operadoras, ele tem participação das entidades aí de classe, que representam o consumidor, mas ele é muito técnico, então ele é revisto a cada 2 anos. Uhum. A ANS já tem o roteiro dela de revisão desse rol de procedimento. Então, o que eles levam muito em consideração? O avanço da medicina, né? O avanço da tecnologia, o que você tem uma base científica robusta ali de eficácia daquele procedimento. Mas você também leva em consideração o custo. Tá? Então tem um lobby sim, não vamos usar a palavra lobby, mas existe uma pressão grande por parte das operadoras no sentido de você também segurar um pouquinho a questão da ampliação do rol. Tá? E aí o que acontece? O que você comentou dessas decisões díspares aí, principalmente nas instâncias inferiores, é verdade. Você depende muito da cabeça do juiz, né? E tem juiz que ele tende mais para o consumidor, tem juiz que ele tende mais para a operadora de plano de saúde. Antes, quando você não tinha muito esse conhecimento, as decisões eram mais para o consumidor, totalmente para o consumidor. Hoje você vê o próprio judiciário muito mais conhecedor da legislação de saúde. E ele conhecedor também do impacto que tem uma decisão dele, uma liminar. Então ele pondera bastante. Né, assim, alguns já são consumeristas, acaba tendo uma tendência maior. Mas ele já, como é uma legislação muito específica, geralmente quem não lida com aquilo no dia a dia acaba deixando passar alguma coisa. A própria legislação da ANS, a gente tem mais de 500 resoluções. E aí você sai uma que revogou um pedaço daquela de 3 anos atrás. Então, geralmente, quem não está no dia a dia acompanhando aquilo acaba perdendo um pouco o fio da meada. Mas a tendência sempre assim, é olhar muito o lado do consumidor e olhar que é a parte mais fraca aí na relação e principalmente a questão técnica do médico. Né, a recomendação do médico, a indicação do médico. Geralmente as decisões seguem essa recomendação. E aí você acaba tendo um volume maior de liminares, por exemplo, em primeira instância. Aí o beneficiário vai lá, faz o procedimento, consegue. Depois você continua aquela luta naquele processo. Aí quando você reverte isso lá em cima, você acaba não tendo o efeito prático de custo, né, o financeiro. Então é aquele famoso ganha, mas não leva. Então a operadora ela reverte isso lá em cima, mas ela já pagou aqui embaixo. Então, existe essa questão também. Mas sem dúvida, tem que ser levado em conta o bom senso. Eu vejo sempre como bom senso. E uma coisa que a Adriana perguntou, ampliar demais o rol de procedimentos não encarece muito o plano? Ele pode encarecer, porque como eu te disse, o rol ele é levado em conta quando a gente fala do cálculo atuarial, você faz uma nota técnica atuarial de produto. Então, quando a operadora faz um registro de um produto na ANS, para ela vender plano de saúde, ela tem que registrar antes um produto. Ela vai fazer a justificativa do preço mínimo ali. Então, ela vai ter o valor e ela vai ter como se fosse ela vai ter uma justificativa de como ela chegou àquele valor. Então, você vai levar em consideração risco, você vai levar em consideração as coberturas. Então, com certeza impacta, sim. Sem dúvida impacta. Mas se a gente for pela linha também, que a saúde, a vida é o bem maior, a gente também não pode ficar só preso ao que está ali sempre. Né? Entendi. Tem que ter o bom senso. Não aquelas questões assim que extrapolam o limite, né? Procedimentos de altíssimo valor, como foi aquela... Lembra da pílula do câncer, que era uma verdadeira fortuna, depois se descobriu que aquilo não tinha eficácia nenhuma. Então você tem que ter o pé no chão, entendeu? E o judiciário hoje ele é muito mais consciente com relação a isso. Entendi. Eu vejo como uma tendência de padronização também de algumas decisões. A gente tem as súmulas, né? Então, tem o próprio Natijus aí, que tem muitos pareceres ali com relação, que orientam o magistrado na hora que ele vai dar uma liminar ali, principalmente nas ações da área médica, da área de saúde. Tá. E aí você ia comentar um outro ponto que está sendo discutido no judiciário, que é o reajuste por faixa etária. A questão do reajuste por faixa etária é um ponto muito polêmico também, porque quando saiu o Estatuto do Idoso, em 2004, passou a fixar em 60 anos a pessoa idosa, né? Antes do Estatuto do Idoso, as operadoras reajustavam até 70 anos de idade, por idade. Então você tem 2 reajustes no ano. Você tem o reajuste de custo anual, isso aí falando de plano coletivo, tá? Plano individual é o índice da ANS. Então você tem o reajuste do custo anual e você tem o reajuste por faixa etária. Os dois correm junto ali. Então você tinha menos faixas etárias antes, mas você esticava até 70 anos. Quando saiu o Estatuto do Idoso, a própria ANS lançou a Resolução Normativa 63,
que entrou em vigor junto com o Estatuto. E aí ela permitiu que as operadoras fizessem o último reajuste por idade aos 59. E aí, o que fica parecendo isso? É um reajuste de idoso. Só que você coloca nos 59 anos para não configurar 60. Você entendeu? Caraca, eu não sabia dessa. É óbvio, porque quem faz 59, que diferença faz na prática se aplicar com 59? E aí, 59, ele tem lá os 60% de ele é um reajuste, idoso, né? ele é o pré-idoso, igual o pré-adolescente, ele é um pré-idoso. Mas isso não pode ser considerado, quando ele chega aos 59 anos, a maioria dos planos, né, individual ou coletivo, ele tem lá um reajuste absurdo no contrato dele, 60%. A gente sabe que quando eu contrato um plano de saúde, eu estou de acordo com o que está descrito naquele contrato, né? Porque eu recebo a proposta, recebo o contrato, as condições gerais, né? A regra daquele plano, e lá está escrito que eu, com 59 anos, eu vou ter um reajuste de mais de 50%. Ainda assim, quando eu recebo o reajuste, eu fico surpreso. Aí eu te pergunto, tem alguma forma de melhorar isso? Ou ali diz 59, 50% de reajuste, 60% de reajuste. Só que na prática, que inclusive foi até um caso que já foi parar no STJ, de uma cliente que teve o plano reajustado somado entre 600 e pouco ou R$1.200, 93%. Já extrapolou o percentual de reajuste autorizado no contrato. Isso pode ser considerado um reajuste abusivo? Como que o judiciário entende isso? Ou se isso seria, por exemplo, uma causa ganha, uma causa judicial ganha? Então, vamos lá. Essa questão dos 59 anos está em discussão, está até no STJ isso, como a gente fala, demanda como você tem muitas demandas parecidas, você está pipocando muita coisa igual, o STJ puxa para ele e falou, vamos decidir para aplicar para baixo. Porque ninguém aguenta mais ficar analisando esse tipo de caso. Essa dos 59 anos de idade é uma, que você vai haver uma decisão no sentido de que se configura abusivo ou não esse reajuste aos 59. Tá? Então esse é um ponto. Agora, enquanto isso não acontece, a briga continua com relação ao reajuste. Então vamos lá. Quando você tem a faixa etária, e aí a ANS criou as 10 faixas etárias, ela também colocou umas limitações ali. Então, por exemplo, a soma da 7ª à 10ª não pode ser maior do que da 1ª à 7ª. Porque senão você coloca um reajuste pequenininho e quando chega lá no último você injeta reajuste lá, que é onde a pessoa mais começa a ter a utilização do plano. Tá? Então é onde aumenta. E aí você vê que às vezes o valor dobra, principalmente quando a pessoa vai aproximando dos 59 anos. A pessoa geralmente se aposenta ali, então a renda dela cai e o plano de saúde aumenta. E aí como que a gente tem observado que os tribunais têm se comportado? A operadora ela tem que justificar, ela tem que ter uma memória de cálculo para ela comprovar como é que ela chegou nesse índice que ela está aplicando. Tá? Isso aí principalmente quando é reajuste por sinistralidade, que é aquele reajuste anual. Tá? Então você tem tanto a questão da faixa etária quanto da sinistralidade. O que pega é o seguinte, na faixa etária, se a operadora consegue comprovar que ela está de acordo com essa regra da ANS, das somas das faixas, por mais que seja um índice alto, muitas vezes a gente tem observado decisões de acordar, de acordo com essa aplicação. E assim, eu vejo como abusivo, muito abusivo. Porque, assim, tudo que passa de pelo menos uns 30% é abusivo, é alto, é impactante. A inflação, o salário do consumidor não aumenta 30%. Nada sobe isso, entendeu? Agora, também não é garantido que você entre judicialmente e você tenha... Porque quando você tem um reajuste muito alto, abusivo, aí eu tô falando geral, tá? Sinistralidade e tudo. Você pode entrar com ação judicial, você pode alegar abusividade disso, você tem decisões já no sentido de que tem que respeitar o que está na justificativa da operadora, tem que estar previsto em contrato, tem um monte de requisitos lá. Mas... muitas das vezes, o que o judiciário faz? Ele afasta aquele reajuste, você pede uma liminar, afastando aquele reajuste abusivo, e aí você pede, e ele aplica o índice da ANS, o índice que é dos planos individuais familiares, esse último é de 8,14%, você aplica ele ao plano, enquanto você está discutindo aí o mérito da questão, aí você vai ver como é que a operadora vai comprovar, o ônus é dela de comprovar, como é que ela chegou àquilo.
né? E quando você pega isso em contratos coletivos, que é o problema mesmo, muitas vezes o beneficiário não tem nem a cópia do contrato para discutir isso em juízo. Ele recebe uma proposta de adesão, onde ele aderiu a um plano coletivo, que muitas vezes ele nem sabe o que ele está fazendo ali, foi vendido, ele foi inserido ali, e às vezes o judiciário até se nega a apreciar a demanda porque não tem cópia do contrato, que ele não conseguiu, ele não tem a cópia do contrato. Então, nisso você vai passando tempo e fica inviável permanecer no plano. Mas aí, por exemplo, essa discussão não é de hoje. Essa discussão de reajuste por faixa etária já vem há muito tempo. Não seria pertinente, por exemplo, quando eu pego clientes, por exemplo, que querem contratar um plano de saúde, ele fala assim, mas eu não usei o meu plano, eu não usei em momento algum. Homens, principalmente, que não gostam de ir, muitos homens não gostam de ir ao médico. Mas eu não fiquei internado, eu não passei mal, eu nem pedi desconto de medicamento e eu tenho esse reajuste de 60%. Não poderia ser levado em consideração isso também, a parte do sinistralidade, que é a frequência de uso do plano, ao invés de já colocar uma regra, a regra vale para todos, você usando ou não vai pagar, e o outro que usou ou não também vai pagar. Exatamente, mas o problema é o seguinte, você está dentro de um plano coletivo, né? Então não é a sua utilização que vai... Não, mas quando eu digo dos planos individuais, que acima de 59 anos eu voltei ao reajuste por faixa etária. Então, mas sim, aí com relação ao reajuste por faixa etária. Isso. Então, mas aí cai naquilo que eu tô te falando. Você, quando entrou no plano, sabia da variação. A variação está de acordo com a resolução normativa 63. Eles batem muito nisso. As grandes operadoras, elas já têm até parecerista para juntar na contestação. Gente. Para parecer pré-contratado. Justificando isso, exatamente esse ponto. E acontece até de você ouvir assim, mas olha, se você não tem condições de arcar com o plano, será que não é o caso de você ir para um plano mais em conta? Né? Porque às vezes a pessoa está na Sul-América, então é um plano top de linha. Não é o caso de você ir para um plano regional, não é o caso de você descer um pouquinho aí para a mensalidade. Mas é muito problemático, porque como é que você vai falar isso para um idoso? O idoso, então, a porta de entrada dele é fechada no operador. Pois é fechado. E aí o plano coletivo, você tem a opção da Sul-América. O plano individual, eu não tenho, não sou advogado, não sou médico, eu não tenho acesso a essas operadoras. Não. E aí eu fico muito limitada e fico refém dela o resto da vida. Exatamente. E vai ser mais caro. O plano individual ele vai ser mais caro do que o plano coletivo. Né? Você tem que batalhar judicialmente isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Você não tem garantia de ganhar a demanda. O judiciário ele é muito dividido com relação a essa questão de faixa etária. Pois é. Tá? Aí nessa questão do... A gente vai ter a demanda repetitiva que eu te falei, é a questão dos 59 anos. Essa aí vai ferver para baixo na hora que for decidido. Mas o reajuste eles vão no seguinte sentido, tá respeitado o limite da RN63. Tá? Mas aí eu entendo que o consumidor tem que insistir. Ele vai ter que falar, olha, eu quero que a operadora demonstre como é que ela chegou nesse percentual. Não basta jogar, ela vai ter que demonstrar. Não tá alto, gente. Mas ela demonstra de uma forma generalista ou ela demonstra de acordo com a minha utilização? Quando eu peço essa... Não, ela vai demonstrar de uma forma generalista. Pois é, aí eu tô no meio do bolo mesmo sendo plano individual. Tá no meio do bolo, tá no meio. Porque quando ela aplica ali, já tem uma previsão até na nota técnica do produto. E aí ela não pode ficar mudando o percentual. Ela vai seguir uma linha para todo mundo ali. Você entendeu? Entendi. Melhor coisa, antes de entrar no plano, saiba qual vai ser o impacto da faixa etária. Né? Então, mas aí chegando no impacto da faixa etária, o que o consumidor faz? Reajustou. Pronto, ele pesquisa outro. Nós, enquanto jovens, temos essa opção. Ou tendo a opção de ter um plano coletivo. E aí quando você pega o seu pai ou a sua mãe que tem 78 anos... Aí o funil fica mais apertado. E aí como é que faz? Aí você vai aceitar ou você vai cancelar. Exatamente. Ou você vai tentar discutir judicialmente. Você vai bater que aquilo está abusivo. Você vai bater que aquilo não se justifica. Que aquilo é uma forma de enxotar o idoso do plano. Então, isso aqui é uma forma que você está querendo que eu saia da operadora. Né? Então eu fiquei lá com você 20 anos dentro da operadora. E agora quando eu completo meus 59 anos eu tomo essa bordoada. É uma forma de você tirar o idoso do plano. Porque você inviabiliza a permanência dele lá. Agora, um plano de saúde individual, ele é obrigado a aceitar o cliente com qualquer idade para ingressar no plano?
É obrigado a aceitar. Ele não pode fazer, como que a gente fala? Tem até um termo para isso. Ele não pode fazer nem seleção de risco, que é quando você inviabiliza a entrada da pessoa por ela ter uma doença ou lesão pré-existente, é proibido isso. Tá? E você também não pode negar o ingresso de ninguém por idade, em função de idade. Isso aí é passível de multa perante a ANS. E ele não pode agravar o risco por conta que um tem 89 e o outro tem 61. Nunca. Não pode agravar. Até porque o agravamento do risco, ele não tem relação com idade. Aí a gente tem a relação com doença ou lesão pré-existente, mas que nem é obrigatório mais agravar. Ele aplica a CPT, né? Que é a cobertura parcial temporária. Que é um outro item. Mas não pode. Agora, tem uma reserva muito grande no mercado de... Você tem poucas operadoras vendendo plano individual familiar, né? Sim. Então, você, e dependendo da cidade ou do estado, é uma tem. ou duas. Aí é monopólio. Em São Paulo você tem muitas. Mas Rio de Janeiro você tem 5 opções. Sim. As grandes operadoras, elas não querem mais comercializar plano de saúde individual. Mas ela não quer justamente porque ela fica engessada na mão da ANS. Fica na mão da ANS. A fiscalização é muito maior. Então, ela não pode excluir, ela não pode cancelar o plano, a não ser por fraude comprovada. E essa comprovação de fraude demora muito para ser julgada dentro da ANS. Ou ela pode cancelar por inadimplência, com 50 dias de atraso, notificando até o 60º, desculpa, com 60 dias de atraso e até o 50º tem que notificar a inadimplência. Fora isso, ela não tira um beneficiário de plano individual familiar. E aí, além de tudo, o reajuste ele é regulado por ela. Entendi. Aí nós temos um outro problema. Para o judiciário, enfim, para a decisão do consumidor. Quando eu pesquiso um plano de saúde, eu vou lá, sei lá, no Reclame Aqui e pesquiso sobre as reclamações daquele plano. Você disse no início da nossa live que aumentou em 130% nos últimos anos as ações judiciais contra planos de saúde. A judicialização da saúde. A judicialização. Se todos eles têm reclamação judicial, não tem um plano que eu vá pesquisar no Reclame Aqui, Procon, qualquer coisa, todos eles têm reclamação, como eu, consumidor, consigo me resguardar para eu minimizar o meu risco para isso? Eu devo pegar aquela que tem, sei lá, está com menos reclamação, isso pode ser óbvio, né? Como é que funciona isso? Então, esse é um fator interessante. Você pode olhar por aí para ver a operadora que geralmente causa bastante problema, tá? Que tem bastante reclamação no Reclame Aqui, no consumidor.gov. Agora, um outro ponto importante também é você ver a solidez da operadora. Então, você vê uma operadora que está economicamente viável, que eu acho que é um problema sério isso. Você acessa isso pelo site da ANS, é público. Então, você faz uma pesquisa. Tem operadora que está em saída ordenada de mercado já. Então, é complicado também você depender de uma operadora assim. E também, você hoje tem uma questão que, assim, a ANS ela é muito rápida para autuar. Então, existem operadoras que elas negam algumas coisas e tudo, e o beneficiário pode fazer uma denúncia na ANS. Tá? Quando ele está com alguma situação muito urgente, caso de liminar, não vale a pena, porque não vai demorar um pouquinho, pelo menos uns 20 dias. Mas ele faz uma denúncia lá, que chama NIP, que chama Notificação de Intermediação Preliminar. A ANS, na hora, vai para cima da operadora e a operadora tem que justificar ou resolver. E a multa ela deve estar sujeita à multa. Então, costuma ser um canal eficaz. A própria ANS regula isso. Então, é uma alternativa bacana. Aí uma dúvida, aproveitando até o comentário do advogado Emerson. Eu acho que é isso, advogado Emerson. Coloca aqui o comentário. Querido colega da comissão daqui de... bacana. Tá cheio de gente da comissão aqui. Bacana. Se eu falar besteira, eu levo tem fiscalização. aqui, entendeu? Aí uma dúvida é o seguinte, ele comentou dos médicos cooperados. E quando você pega uma empresa sólida, que era a cooperativa da Unimed, Sistema Unimed. paulistana, que aí quebrou e teve que distribuir os médicos, os beneficiários para outros planos. Ela até então estava numa grande capital e tinha um conglomerado atrás dela, né? Apesar de cada uma ter uma gestão. E aí o consumidor se assusta com isso. Como é que minimiza esse susto, enfim?
Então, esses percalços da percalços vida. aí, esses percalços da vida, né? É, A Unimed Paulistana, ela foi um impacto, assim, de arrebentar o mercado, né? E sim. a Paulistana, ela ficou em regime de direção fiscal muitos anos. Então, foram regimes que é o quê? A ANS entra dentro da operadora, ela meio que afasta a diretoria e começa a tentar salvar ali, pedindo para apresentar plano de recuperação. Ela entra nas operações, vai ver por que aquilo tá. Você está com um equilíbrio econômico e financeiro, o olho maior da ANS em cima de uma operadora de plano de saúde é o acompanhamento econômico e financeiro dela. Então, Uhum. a operadora, ela mune a ANS de informação mensal, trimestral, onde ela monitora a distância. Peraí, essa operadora aqui acendeu o farol vermelho. Então, a gente teve duas quebras importantes lá, que foi a própria Unimed de São Paulo, há muito mais tempo atrás, não sei se você lembra, e a Paulistana, que quebrou, deve ter uns 7 anos, 5 anos. Né? Por aí. Quebrou. E é engraçado, muito tempo depois dela ter quebrado, tinham beneficiários que nem sabiam da quebra dela e iam na porta da operadora bater para tentar conseguir atendimento médico. Nossa. Por que acontece? Como ela tinha carteira muito grande de plano coletivo, essa carteira já saiu para outra operadora, entre outras operadoras. Né? E o último que fica ali para pagar a luz é o pessoa física, é o plano individual familiar. Sim. Então, a ANS ela faz até alienação compulsória da carteira, ou seja, ela joga no mercado para alguém pegar, ela tenta ter essa cautela de acomodar essas pessoas numa outra operadora, aí não vai poder ter carência, vai ter que bancar o mesmo preço, vai ter que ter uma rede parecida, mas não é, sempre fica um resquício de quem não foi. Então, essas pessoas são as mais prejudicadas. Tá. E aí eu te pergunto, sendo essa questão da judicialização da saúde no Brasil, por que os processos contra planos de saúde é 2 vezes maior, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, do que a própria rede pública? Será que a pessoa que está na rede pública, vi que não está sendo atendido aqui, eu vou procurar outro hospital da rede pública. Agora, quem está num plano privado, ele vai lá e briga, eu quero ser atendido aqui. Como é que eu, consumidor, devo interpretar isso? Então, não tem, assim, existe essa diferença, mas existe uma judicialização também na área pública quanto privada. Agora, a área pública, ela já é mais lisa ali, ela já é mais reta, né? Como que eu vou explicar? Está mais consolidada. A área privada, você tem muita discussão daquilo que é experimental, você tem, às vezes, negativa infundada de procedimento, né? Você tem limitação de dias de internação, você tem operadora que ainda assim erra muito a mão ali. Então, um dos maiores motivos é negativa, tá? Negativa de órtese e prótese. Uhum. Eu não quero autorizar esse material. Mas o médico muitas vezes quer aquela marca. Daí também é um problema complicado, porque ele não pode indicar marca. Ele vai indicar a especificação técnica, né? A operadora ela pode cotar, mas aí você tem uma briga com o médico muitas vezes. Você tem operadora que força, às vezes, o médico a pedir aquela determinada marca, ele também não aceita. Tudo isso você vai gerando a judicialização. Se você pegar esse estudo, na parte pública, o que mais se discute é medicamento, né? Medicamento de alto custo e tudo. Agora, na área privada, você tem um leque maior de discussão. Negativa de cobertura, limitação de internação, cancelamento indevido, procedimento experimental, está dentro do rol, está fora do rol, faixa etária. Você tem muito mais, é muito mais amplo para discutir. Mas o medicamento de alto custo também está no rol de procedimentos para quem tem o plano privado, né? Não só para quem está no sistema público. Sim, também tem. Tem medicamento também. Perdão, pode complementar. Nossa vice-presidente da Comissão de Direito Médico da OAB São Paulo, a doutora Andréia, entrou aqui na live. Seja bem-vinda, Andréia. Sim. A Cris Belias está falando assim, isso para quem não é regulamentado, né? Uma fatia mínima do mercado não é regulamentada hoje, Cris. A maioria já é, praticamente tudo. E você tem judicialização no não regulamentado também. Mas aí eu acho até que é injusto. Eu acho que a pessoa tem que buscar a regulamentação do plano, porque já evoluiu muito. A gente está falando de 98, a regulamentação foi no final de 98. Entendi. Então tem que regulamentar, entendeu? E outra pergunta que está muito em pauta, né, por conta da pandemia. A Covid-19, para quem acabou de ser, sei lá,
eu acabei de receber alta de um tratamento que eu fui diagnosticado com Covid, fui para UTI, graças a Deus não deu nada de errado e estou aqui de novo. Ela pode ser considerada uma doença pré-existente para aplicar carência se eu quiser contratar um plano agora? Nossa, eu tomei aquele susto, fui para um hospital público, fiquei com medo de morrer, mas agora que caí na real, eu vou contratar um plano de saúde. Ela pode ser considerada? Então, não pode, tá? A não ser assim, vamos lá. Covid, os exames são obrigatórios, os exames são de cobertura obrigatória, tá? Não tem que ter carência para eles, porque quando você está com uma suspeita de Covid, você entra na urgência e emergência, e aí já está pacificado, com uma situação de urgência e emergência não pode ter carência, tá? E carência não é cobertura parcial temporária. Cobertura parcial temporária é aquela... De até 2 anos. Exatamente. E aí você vai ter a cobertura, por exemplo, eu estou com uma doença ou lesão pré-existente, que eu saiba ser portador no momento que eu estou comprando o plano de saúde. Para isso que serve a declaração de saúde, só para isso. Então, ele vai responder lá as perguntinhas, que não pode ter perguntas sobre hábito de vida, sintomas e uso de medicamento. Tá? Então, você fuma, você toma tal remédio... Você não pode? Não, sintomas, hábitos de vida e uso de medicamento não pode fazer parte da declaração de saúde. Aí eu te digo que tem uma operadora que mudou recentemente o formato, né? Que até ano passado fazia essas perguntas. É uma operadora de plano individual de São Paulo. Ah, é? Eu não sabia. Se ela tiver uma denúncia... Agora ela reformulou, ela pegou 5 perguntinhas e passa a régua. Mas isso aí nunca pôde. Tá? Nossa! Desde 2006 ou 2008, resolução 162. Então não pode, porque como que eu vou dizer? Como é que você vai presumir que a pessoa, por ela ter um hábito de vida, ela vai ser uma pessoa com lesão, doença pré-existente? Sim. Mas aí não tem as grandes empresas, indústrias, por exemplo, laboratórios farmacêuticos, elas fazem algumas cuidados e prevenções. Quando ela chega, por exemplo, e faz uma pesquisa, quantos funcionários fumam, qual é o histórico de saúde da família, aí ela diz que aquela pessoa tem tendência a infartar, tendência a ter diabetes. Isso não seria pertinente para reduzir o custo de saúde da empresa que está contratando o plano de saúde? Isso seria interessante para a operadora de saúde saber disso? Seria, mas aí a gente está falando de promoção e prevenção à saúde. Então, é super bem-vindo ter programas de promoção e prevenção à saúde. Inclusive, esses programas eles são registrados na ANS, e a ANS ela dá até incentivo financeiro para a operadora que fizer isso. Por quê? Porque a pegada do momento é você trabalhar na prevenção, é você tratar saúde, você não tratar doença. Né? A operadora que não enxergar isso hoje, ela está numa situação muito complicada. Se você pegar as grandes operadoras, elas trabalham na prevenção. Mas você não vai fazer restrição de ingresso no plano por uma expectativa de um problema que a pessoa pode ter, de um problema que a pessoa pode ter em razão dela ter um determinado hábito. Então, vamos lá, voltando para a declaração de saúde. Vai fazer as perguntinhas lá de doença, de sequela, de tudo. Aí eu sei, obesidade é um caso clássico. Estou lá preenchendo, tem obesidade mórbida. Não é qualquer obesidade, é obesidade mórbida. E aí eu vou estar sujeita à suspensão durante 2 anos de cobertura de alta complexidade, cirurgias bariátricas, né? Cirurgias bariátricas e tudo. Enquanto eu estou nesses 2 anos de carência, que não é carência, é CPT, os outros procedimentos, mesmo que relativos a essa doença, eu tenho direito. Porque daí eu espero 6 meses de carência, que é a carência máxima do plano de saúde. Salvo o parto, né? Que são 10 meses. São 300 dias para o parto a termo. Mas aí parto não é doença. Sabe outra coisa que eu acho absurdo? Declaração de saúde perguntar sobre gravidez. Por quê? Porque não é doença. Não, sim, mas tudo bem. Ela já colocou a regra que vai aplicar 10 meses para parto, né? Então, assim, a gente pega muito caso de cliente. Tô grávida, quero fazer o plano. Então, não pode, porque o neném vai nascer com certeza com no máximo 9 meses. Ou prematuro. Se vai nascer prematuro, você não tem outra opção. Vai ter que ter atendimento no SUS. Agora, o atendimento de pré-natal, os exames de imagem, aí com mais de 180 dias, o plano vai cobrir normal. Sim, vai cobrir normal. E quando você está com uma gravidez e você já cumpriu 180 dias, que não é parto a termo, porque o parto a termo ele se configura com 9 meses.
quando você já cumpriu 180 dias de carência, você tem direito ao parto se ele não for a termo. Então, vamos supor que um previsto aí rompeu a bolsa, precisou fazer um parto de urgência. Já cumpriu 180 dias, ela vai ter cobertura. Então, explica para a nossa audiência, o que é parto a termo? Parto a termo é o parto naquele tempo normal dele. De 9 meses. De 9 meses. Tá. São 30... Gente, eu posso estar falando besteira, mas acho que são pelo menos 36 semanas, tá? Tá, ok. Mas é mais ou menos isso. É aquele parto no tempo normal dele. Uhum. Sem nenhuma intercorrência ali que vai fazer ele ser antecipado. Uhum. Tá. E aí, aproveitando, para não deixar passar muito tempo, o João Paulo perguntou: os custos do processo e honorários numa eventual ação judicial para uma internação, por exemplo, fica por conta da operadora ou do cliente? Do cliente. Você diz do custo do honorário, do processo? Isso, honorário da ação judicial, né? Do cliente. O Emerson me ajudou, 42 semanas. Tá? Obrigado, Emerson. Obrigado, Emerson. A Cris perguntou aqui, o formulário pede informações sobre peso e altura para verificar IMC, sim, né? Então, acaba perguntando para ver IMC, mas você não pode presumir o IMC com base nisso e aplicar a cobertura parcial temporária, tá? É vedado. Então, mas se o IMC já está naquele extrapolando para que você tenha uma obesidade mórbida, não é considerado nesse caso uma CPT, uma cobertura temporária de até 2 anos? Não, porque é o seguinte, você pode até pesquisar isso para você abrir o olho se o cara está omitindo alguma coisa na declaração de saúde. Mas se você vê que ele está omitindo, você não pode aplicar nele. Porque ele tem que concordar com a CPT. Não é automática a aplicação dela, tá? Eu tenho que assinar dizendo que eu estou ciente de que eu vou cumprir carência de 2 anos. Isso. E aí, se você vê que a pessoa... E aí o que a operadora pode fazer é o seguinte, o auditor médico, que é o que geralmente acontece, chama o beneficiário e fala, olha, eu consegui observar aqui que você está com IMC alto, você tem obesidade, vamos declarar isso? Porque senão é omissão. Aí ele, não, vamos declarar. Aí ele faz uma retificação lá da declaração de saúde, onde ele assume que ele tem, porque a pessoa pode não saber que tem. Sim. Tá? Ele tem que estar ciente que ele sabe, que ele tem. E aí ele assina um termo de CPT, daí ele vai esperar os 2 anos. Tá. O meu amigo da Aljava Soluções, Danilo, perguntou, Tiago, pergunta sobre a resolução normativa 412. Como o judiciário enxerga essa resolução caso a operadora queira cobrar o prazo de 60 dias? Então, quando você faz o cancelamento, que hoje é permitido por qualquer meio, você pode cancelar por telefone, a operadora tem que ter essa condição de fazer o cancelamento por telefone, pelo próprio site, inclusive não pode ficar passando a ligação até a pessoa desistir de cancelar. Então, a pessoa que atende já tem que ter condições de resolver o problema ali, gerar o protocolo e tudo. Antes, inclusive, as operadoras podiam exigir a permanência no plano. Tá? Para a pessoa cancelar, tinha que ficar pelo menos 12 meses. Teve uma decisão judicial contra a ANS para que ela invalidasse esse artigo da resolução. Então, o plano hoje pode ser cancelado com aviso prévio. Esses 60 dias, eles são discutíveis, tá? Porque você não pode obrigar a pessoa a esperar os 60 dias mais. Então, ela pediu para cancelar, imediatamente vai ser procedido aquele cancelamento dela. Tá. Tem uma cliente minha, Margarete Pederneiras. Obrigado, Margarete, pela sua audiência. Ela perguntou aqui, por que sou obrigada a pagar obstetrícia somente por ser mulher? Existe algum plano onde essa modalidade seja opcional? Depende da operadora. A operadora ela pode registrar o plano sem obstetrícia. Tá? Sim, aí eu tenho um caso prático. A Prevent Senior, ela tinha antes, né, um plano. Que é para idoso, né? É isso, porque ela tinha assim, acima de 50 anos é plano sem obstetrícia. Sim. E aí abaixo é plano com obstetrícia. E aí ela praticou disso. Depois ela mudou a nomenclatura do plano dela e agora ela não observa esse detalhe, né? Sim. Ela comercializa sem obstetrícia, né? Sim. A Cris perguntou sobre a questão de 60 dias, isso vale também para pequenas e médias empresas? Então, em regra vale, mas a operadora ela vai tentar impor esses 60 dias, tá? Tá. Ela vai tentar impor.
Depende do que está no contrato também, porque uma outra confusão que existe é o seguinte, 60 dias é obrigatório só para plano individual familiar. Plano coletivo, você pode colocar 30 dias de aviso prévio, então vai depender do que está no contrato. Vai ter que sempre olhar o contrato. Tá. E aí uma dúvida, uma informação de ultíssima hora, que começou agora dia 2 de janeiro. Os clientes estão recebendo em suas casas a surpresinha de 12 parcelas do reajuste do ano anterior. Qual é a solução para esse cara? Por exemplo, recebi essa surpresa, não quero pagar isso. Eu tenho direito de migrar para outro plano para fugir desse reajuste, mesmo que estando parcelado do ano anterior, ou eu sou obrigado a pagar? Então, é obrigado a pagar. É mesmo? É obrigado a pagar, porque quando a ANS deixou, o que aconteceu? É aquela história do café que a gente estava falando, né? Não existe cafezinho de graça. Não existe cafezinho de graça. Então, o ano passado, a agência falou o seguinte, olha, vamos suspender todos os reajustes. Aí eu já vou fazer uma explanação geral por conta do tempo nosso até, tá? Não, mas lembra, é 1h30, tá? É 1h30, é verdade. Tá, então tá bom. Quem tiver de saco cheio da gente, sai. Mas, por favor, é interessante. Gente, fica aí. Vai ficar bom, vai melhorando. Vai ficar bom. O ano passado, por conta da pandemia toda, a ANS falou o seguinte, olha, a partir de setembro a dezembro está suspenso o reajuste de plano de saúde. Que tipo de plano de saúde? Que tipo de reajuste? O reajuste anual, né, aquele reajuste lá do custo, e o reajuste por faixa etária, tá? Para todo tipo de plano, exceto plano odontológico e plano em custo operacional, que não tem reajuste, né? Custo operacional é a tabela, é outra história, plano custo operacional. Bom, aí o que aconteceu? Aí virou aquela questão toda, mas vai ter a recomposição disso em 2021, não vai ter jeito, mas ninguém pensou nisso, né? E o ano passou voando, todo mundo ficou feliz porque não pagou reajuste, e aí chegou agora em janeiro, ela aplicou, ela permitiu, as operadoras estão aplicando, ela tem que diluir isso de janeiro a dezembro desse ano. Ela não pode fazer em período menor do que isso. Aí tem algumas exceções que eu vou falar aqui, tá? Ok. O que você ia perguntar? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que as operadoras divulgaram que o cliente tem a opção de fazer o pagamento à vista com desconto de 10%. Isso. Algumas optaram por isso. Então, elas podem fazer isso, mas aí ele tem que concordar. Ela tem que ter a comprovação que ele concordou. Tá? E a mesma coisa se for ampliar para mais de 12 meses, se a operadora concordar, pode ampliar também. Só que esse ano vai juntar os dois reajustes. Vão juntar os dois reajustes do ano passado. Aí a dívida só aumenta, né? Mais esse. Nossa Senhora. E aí, mas continua. Aí quando você me pergunta, mas aí a pessoa quer cancelar para ir para não quer pagar. Isso. Então, a operadora ela não pode impedir ninguém de cancelar plano. Mesmo que a pessoa tenha dívida. Ela não pode fazer isso. Ela que cancele e vai correr atrás da dívida. Eu vou ficar com uma dívida interna. Vai ficar com uma dívida interna. Só que você vai ter problema se você fazer portabilidade de plano. Por quê? Porque você vai ter que pegar a declaração que você está tudo ok financeiramente. Entendi. Tá? E aí, se você tiver com parcela vencida, não vincendas, a operadora não pode exigir. Sim. Ela não vai te dar a declaração de quitação, você não consegue fazer a portabilidade, você não consegue mudar de plano. A não ser que eu aceite ir para outra com carência normal, tudo de novo. Isso. Daí pode. Aí o que pode acontecer, a operadora depois entrar com uma ação de cobrança contra o beneficiário. Então, hoje em dia, se eu saio do plano de saúde sem notificá-lo, eu posso ser acionado, colocar meu CPF no SPC Serasa ou CNPJ. É um direito da operadora porque ela prestou um serviço financeiro para mim, mesmo que não tenha usado. Isso é um ponto importante também. Isso é pacificado, tá? Mesmo que você não tenha utilizado o plano, você vai ser obrigada, vai ser devida a dívida pelo simples fato do plano ter ficado à disposição sua. Nossa. Então assim, pode continuar, concluir. Desculpa. Quando você precifica, você estima expectativa de uso. Entendeu? Então, por exemplo, se ela te cobrou R$100, é porque ela recebeu R$100 de uma carteirinha dela, que muitas vezes usou mais do que você. Então, você está pagando por aquilo tudo. Aí, na prática é assim, eu pago um exemplo, R$1.000 por mês no plano de saúde,
Quando eu recebo agora em janeiro, lembrando, né, doutora Juliana, que isso é válido para cliente com aniversário do plano de saúde de setembro de 2020 a dezembro de 2020. Se o meu aniversário foi antes desse período, o meu reajuste já foi aplicado, certo? Não, é assim, ó. Se você teve Não, desculpa, é isso aí. Tudo que, mesmo que tenha sido aplicado, negociado até 31 de agosto, isso foi suspenso. Os únicos que não entram nessa regra são os empresariais com mais de 30 vidas. Ah, tá bom. Tá? Esses aí, se o contratante concordou que não suspendesse o reajuste, muita empresa fez isso, exatamente para evitar esse problema agora em 2021. Tá. E aí, um detalhe, se eu pago R$1.000 por mês e eu recebi esse reajuste, aumentou, agora eu vou pagar 1.100, né? 12 parcelas de 100, por algum motivo, dando um exemplo prático. Eu vou cancelar o meu plano porque o 1.100 ficou puxado para mim. Aí eu migro para um outro plano de R$800. Aquelas 12 parcelas de 100, que seria 1.200, eu fico devendo ao plano que eu estava e eu preciso pagá-lo. Precisa. Tá bom. Precisa. Rapaz, eu vi aqui mais abaixo que o Rodrigo, que é um amigo também corretor, ele colocou: eita, obrigado a pagar? Vixe! Gente, não tem jeito. E a Patrícia Calderon, uma amiga também está aqui nos prestigiando, ela perguntou: como MEI, posso ter um tratamento diferenciado no preço dos planos? Depende da operadora. Entendeu? Depende da operadora. O que você vai ter, que aí você cai na regra do pool de risco, que são aqueles contratos com até 29 vidas. Eles vão ser analisados em conjunto e o reajuste vai ser único para eles. E aí você acaba diluindo um pouquinho a sinistralidade dentro do grupo. Então o MEI, ele entra aí também. Tá. E o João perguntou: quem migrou de plano em 2020? Aí eu imagino que o João tenha perguntado, migrou nesse período da suspensão, sei lá, outubro de 2020. Migrei meu plano de saúde. Também será cobrado esse reajuste dele? Vamos imaginar que ele está falando aí, vou dar um exemplo, de plano coletivo por adesão. Então, o cara entrou para um plano coletivo por adesão, apesar que ele vai entrar no preço novo, já reajustado. Ele vai entrar no preço. Acho que é isso. Será que é isso mesmo? Então, comenta, João, por favor. Detalhe mais sobre o seu conteúdo. E aí, uma outra saída. O cliente que está no plano não quer abrir mão daquela boutique, né, que você comentou da Sul América. Ele comentou aqui dezembro, dezembro de 2020. Um exemplo que ele mudou de plano, né? Pessoa pequena e média empresa. Eu não estou conseguindo entender a dúvida dele. Então, pelo que eu entendi, assim, quem migrou do plano de saúde em 2020, dezembro de 2020, será cobrado esse reajuste? Por quê? Vamos supor que ele teve o aniversário do contrato dele em novembro. Aí, em dezembro, ele decidiu sair. Porque ele viu que já estava muito caro, ou assim, por mudança de qualquer coisa. Se bem que estava suspenso tudo, né? Então não tinha como ele ter reajuste. João, dançou. Essa pergunta aí. Mas assim, tudo que foi suspenso de setembro a dezembro, mesmo que a pessoa não esteja mais no plano, ela vai ser cobrada disso. Tá bom. Não tem isenção. Aí, continuando aquela pergunta, o cliente que está lá querendo ficar naquela boutique do plano de saúde Sul América e tudo mais, ele achou caro, mas ele quer ter uma solução de redução. Ele pode, dentro do próprio plano, de repente, contratar um plano com coparticipação. Isso pode ser uma saída. E esse tópico de coparticipação também é motivo de discussão no judiciário hoje? Então, a coparticipação, ela sempre foi um mecanismo que ela barateia a mensalidade. Né? Então, ela é um bom fator aí que você consegue ter uma mensalidade um pouco menor, porque a pessoa, por duas questões, a pessoa vai usar o plano de uma forma mais consciente, porque por mais que seja um valor pequeno, muitas vezes uma coparticipação, ela impacta no bolso. Então, você acaba tendo uma utilização mais consciente disso. A mensalidade cai um pouco também, e ela é perfeitamente aplicável. O que tinha discussão era a questão da coparticipação na internação psiquiátrica, que se discute. É aquela que você tem a cobertura durante 30 dias, sem nenhuma cobrança de coparticipação, quando é por internação psiquiátrica, tá? Aí, a partir do 31º dia, você tem a coparticipação. E aí, isso também se discute demais no judiciário, mas já está praticamente pacificado, já tem decisões aí, decisão própria STJ de que, sim, é aplicável a coparticipação na internação psiquiátrica. Que até foi uma vitória aí das operadoras, de
plano de saúde. Tá? Entendi. Porque a intenção não é limitar, é proibido limitar a internação. A questão é ter o fator mesmo financeiro ali para ajudar. Tá? Sim. Para o caso daquele cliente que não tem o hábito de usar o plano, mas à medida que usar, ele vai pagar uma fatia a mais no próximo boleto ou quando for notificado, né? Sim, e tem uma limitação, isso aí não vai poder passar Sim, 50%. Tá? E é por evento, né? Não é nem por por dia evento. internado, por exemplo, né? Sim, E aí um detalhe importante, queria sua opinião. Muitos clientes relataram para a gente assim, mas ninguém me perguntou se eu queria receber esse reajuste agora e não lá atrás. Se eu tenho que pagar, tem que ser lá atrás ou agora. Enfim, qual é a sua opinião? Por exemplo, quando você recebe um e-mail marketing do seu plano de saúde, seu plano de saúde chega até você com uma pesquisa, com uma pergunta, com uma informação. Por que o plano não foi, de repente, conversado? Vamos perguntar para o usuário. E ele vai dizer, se ele não responder, eu aplico uma regra. Se ele falar, não, eu quero pagar agora, ok. Porque assim, graças a Deus por um lado, ou infelizmente por outro, a pandemia não foi para todos, né? A crise financeira não foi para todos. Existe uma boa fatia do mercado que as pessoas, né, os brasileiros, continuaram, graças a Deus, com seus empregos, continuaram com as suas rendas, continuaram com a sua empresa aberta. Então, de repente, não seria o caso de uma consulta a esse usuário para ele não ter a insatisfação de fazer esse reajuste agora? Então, tudo bem, eu também entendo esse lado, mas assim, as operadoras elas não tiveram alternativa, porque foi uma determinação da ANS. Então, mas antes de determinar, não podia perguntar? Mas aí, por outro lado, também tem o seguinte, se você queria fazer o pagamento na época, você poderia ter reservado esse valor, porque você sabia, porque foi avisado, olha, vai haver recomposição, não é bônus, não é isenção de reajuste. Você suspende a cobrança. Então, se eu tenho condições, eu poderia ter feito um provisionamento aí, ter me preparado. Mas a gente sabe que como bons brasileiros que somos, dificilmente fazemos isso. Entendi. Então também é complicado. E uma outra dúvida que eu tenho, por exemplo, quando você tem muita judicialização na saúde, a tendência do judiciário ficar discutindo isso sempre. Se eu sou beneficiado em pedir ao plano de saúde para não reajustar o meu plano, ganhei na justiça que ele não vai reajustar em 60%, eu vou voltar a pagar mais barato. Sim. Aí vai dar 2, 3 meses, 4 meses, voltando àquela história de que não existe cafezinho de graça, o mesmo plano vai pegar esse pênalti e vai jogar no outro. Sabe aquela coisa de gato na luz, você paga pelo outro? Isso pode acontecer, eu devo interpretar como consumidor, que se o meu par ganhou essa causa na justiça, eu vou estar sendo onerado lá na frente, porque a operadora vai provar por A mais B que a sinistralidade da carteira e tudo mais agravou o risco dela, o prejuízo financeiro dela. Ela vai ter que comprovar mais uma vez, ela vai ter que ter aquela memória de cálculo de que isso impactou no custo dela. Porque também, toda vez que, por exemplo, quando você fala de um plano coletivo, que é o caso, você tem uma massa para diluir o risco ali. Uhum. Né? Então E outra, você vai ter a prévia ali na nota técnica atuarial, de expectativa ali de custo, de uso, de tudo do seu produto. Então, você não pode ficar mudando também percentual assim. Tá? Agora, é muito mais comum a pessoa física entrar na justiça e não a pessoa jurídica, né? Então, é relativo. É relativo? É relativo, porque quando você tem um plano coletivo, as pessoas físicas que estão dentro do plano coletivo judicializam também. Então, eu estando na minha empresa, eu posso entrar com uma ação judicial, mesmo que o titular da empresa, no caso o responsável lá pelo aquele contrato, que é a empresa que eu estou fazendo parte, ela não tem relação nenhuma. Só que o que eu faço de entrar com uma ação judicial, depois ela não vai onerar um ano depois, 2 anos depois, a todos os meus colegas? Então, depende do pleito que você for pedir. Você quer pedir alguma coisa assim de um altíssimo custo, né? Um custo relevante. Que aí eu volto a falar da questão do bom senso. Então, medicamentos altíssimos, medicamento de 14 milhões aí de tratamento de doença. Entendeu? Está começando já a ter esse tipo de liminar, principalmente contra a União. Imagina o impacto que isso vai ter. Né? Você está tirando, às vezes, um tratamento de alguém
Não mais importante ou menos importante, mas quando você vive em sociedade, quando você tem que olhar o coletivo, né? E o judiciário tem que se inclinar sempre para isso também. Tudo bem. E assim, o Brasil é muito mãe, tá? Agora puxando um pouquinho não é puxar a sardinha para o lado das operadoras, mas a gente tem uma cobertura muito ampla aqui, que em muitos países a gente não tem, tanto no SUS quanto no privado. E lá fora não se reclamam tanto, lá fora você acaba aceitando a regra do jogo. Aqui a gente acaba pleiteando mais do que a gente tem, e muitas vezes a gente tem razão mesmo. As operadoras erram também, entendeu? Falta bom senso. Então, às vezes, nega procedimento aí de R$1.000, aí o beneficiário judicializa, sai muito mais caro para a operadora. Então, por isso que tem que ter bom senso. Agora, quando você pleiteia algo muito, um valor assim astronômico, alguma coisa fora da curva, e que você também tem uma evidência muito baixa de eficácia, você está onerando todo o sistema. Aí todo mundo vai pagar por isso, entendeu? Entendi. E aí uma curiosidade, quando eu faço um plano de saúde regional, logo eu não tenho atendimento em outro estado. Tá. Isso é aplicado por lei de que o plano de saúde que eu tenho na minha cidade ou no meu estado, ele é obrigado a me cobrir com urgência e emergência, mesmo que talvez por reembolso em outro estado, ou a lei não diz que não, você contratou só para aquela região e é só aquilo e acabou? Não é obrigado. Eu vou citar nomes aqui, por exemplo, o Sistema Unimed, como ele tem as co-irmãs, eles têm isso na rede deles, eles oferecem isso como um plus no plano de saúde. Urgência e emergência em outros municípios. Em território nacional. Mas não que elas estejam obrigadas. Você tem que ter a urgência e emergência na área de cobertura geográfica. Tá? Agora, aí você tem uma regra específica lá da ANS, que quando você não tem atendimento dentro da rede, para aquilo que tem cobertura dentro da área geográfica, você não tem rede disponível, aí você começa tendo que garantir transporte ou reembolso em municípios ali adjacentes, né, municípios vizinhos. Entendi. E aí, até você tocou num ponto importante, a gente tem muita discussão também na justiça para a utilização de hospital de alto custo. Então, fora da rede. Hospital de alto custo? Fora da rede. Então, as operadoras elas têm uma discussão muito grande com relação a isso também. Você tem uma rede básica lá que você contratou, regional, mas você quer usar um hospital de alto custo em São Paulo pelo plano de saúde. Então, tem judicialização com relação a isso também. É mesmo? Tem também. Mesmo que eu tenha contratado um plano muito simples e quero ser atendido no Sírio-Libanês, eu consigo? Então, tá bem mais difícil, mas... Vou fazer isso amanhã, mentira. Não. Mas existem operadoras que sofreram isso. Né? Já vi várias situações, né, da pessoa acabar justificando, olha, esse tratamento não tenho aqui na rede, esse tratamento da rede não é suficiente, eu não tenho rede adequada e eu quero ir para o hospital de primeira linha. Caramba! E aí eu vejo como uma decisão complicadíssima isso. Pois é, a tal jurisprudência, né? Só que Exatamente. se já abriu brecha de um lado, vai abrir para todo mundo, né? Você vai abrir uma brecha. E aí sim é um abuso, porque eu tenho que procurar meu atendimento dentro da rede. Se a operadora não me garante dentro da rede, eu vou para fora da rede. Mas eu tenho que ter uma equivalência ali de rede. Né? Quando eu contratei aqui o plano São José dos Campos, não tem nenhum hospital do padrão do Einstein. Então, a hora que eu for pleitear, eu quero Sírio, eu quero Einstein. Né? Não faz sentido que você não paga para isso, né? A hotelaria desse hospital é muito mais caro do que você está pagando hoje, né? Exatamente. Entendi. O Florisvaldo colocou: parabéns ao entrevistador pelas perguntas bem fundamentadas e respostas esclarecedoras. Muito obrigado, meu amigo. Na verdade, se eu for eu estou sendo apenas coadjuvante, que a atriz principal é a doutora Juliana, ela que está nos dando uma aula de judicialização nas tendências do plano de saúde em 2020, então estou aprendendo muito. Muito obrigado pelo seu comentário. A Bruna Torres colocou: operadoras associadas a Abrange garante atendimento... Na verdade é Abrange. Abrange. Garantem atendimento de urgência e emergência em trânsito. Mas aí é um benefício que eles têm, tá? Não é obrigatório. A ANS não propõe isso. A Abrange é um segmento de operadoras em autogestão. A Meire colocou: mas o tratamento só é possível no hospital superior? Não é obrigatório ser no hospital superior, não.
O correto é ser no hospital padrão ali, o hospital do No mesmo nível que você equivalência. contratou. No nível que você Entendi. contratou. Tá? E o plano de saúde ele é obrigado a disponibilizar ambulância de remoção interhospitalar nesse caso, ou também de remoção da sua casa para o hospital, do hospital para a sua casa, ou não? Então, quando você está, por exemplo, dentro de um hospital e aí ele tem uma limitação técnica ali, e você tem que remover o paciente porque o hospital não tem capacidade técnica, aí ele remove. Agora, fazer a busca da sua residência, fazer esse transporte, aí não. Tá? Só se você contratou a parte quando o plano disponibiliza isso, ou você vai contar com o SAMU, né? Ou então quando você está dentro da sua área e você não tem rede disponível, ou você está com a rede inexistente, que aí é uma resolução também específica da ANS que trata sobre isso, se não me engano é RN 259. Aí você tem que garantir o transporte da pessoa. Só que esse transporte pode ser tanto por reembolso, quanto o meio de transporte. E a ANS não especifica o meio de transporte. Aí você vai ter que olhar a condição clínica da pessoa de remoção. E se for maior de 60 anos, a remoção, o transporte tem que incluir o acompanhante do idoso também. Entendi. Tá? Olha, foi um bate-papo muito esclarecedor. Aqui, ó, a Meire perguntou aqui, ó, poderia explanar o plano referência? Plano referência. Nossa, plano referência. Muito boa pergunta, Meire. Muito boa pergunta. O plano referência, até hoje ele causa muita dúvida, né? As pessoas às vezes não têm muito assim... Tem nas tabelas, mas ninguém... Clara disso. Sabe? Plano referência, ele é um plano igual a outro plano, tá? Toda operadora, igual a outro plano, exceto com regra de carência, que eu vou falar aqui. O famoso plano referência. Toda operadora de plano de saúde é obrigada a oferecer um plano referência para cada modalidade de plano que ela comercializa. Então, o individual familiar tem que ter uma referência. Vai ter o coletivo por adesão, tem que ter uma referência. O coletivo empresarial tem que ter uma referência. Mas ele é bem mais caro, né? Ele é bem mais caro porque ele não vai ter carência. Entendeu? Urgência e emergência dele é liberado. Então, não só urgência e emergência, mas qualquer outra coisa. Consulta, internação. Só urgência. Mas aí urgência e emergência, um plano que não é referência, 24 horas está coberto também. Não, só para acidente pessoal. Tá bom. Tá? E aí você entra, ele não vai ter a questão das 12 horas que a Meire está comentando aí. Primeiro que ele é enfermaria, a acomodação dele vai ser enfermaria. Então vamos lá, a pessoa contratou o plano referência, qualquer situação de urgência e emergência que ela tiver, ela vai ter o atendimento integral, salvo decorrência de doença ou lesão pré-existente que ela esteja cumprindo o CPT. Aí ela vai ter as 12 primeiras horas. Mas na prática, ninguém vai cessar a cobertura com alguém que não esteja estabilizado. Entendi. Então, por ser um risco muito alto... Não pode botar na calçada, ó, se vira aí. Entendeu? Por ser um risco muito alto para a operadora joga o preço dele lá em cima, porque ninguém vai querer contratar. O plano de referência é altíssimo. Então, ela tem que oferecer, ela tem que colher uma declaração dele de que foi oferecido do beneficiário e ele não quis. E aí, os outros planos que não são referência... Uma situação de urgência e emergência vai ter só durante as 12 primeiras horas, salvo acidente pessoal. Acidente pessoal passou 24 horas, é cobertura integral. Tá? Aí ela perguntou alguma coisa de parto aqui. Parto não entra. Carência, exemplo de parto não entra? É isso que você perguntou, Meire? Se for uma urgência dentro do parto, vai acabar entrando. Assim, porque o parto, se ele tiver risco à vida, não tem carência de 10 meses. Vai fazer ali um parto de emergência. Vai fazer um parto de emergência. Né? Exatamente. Sim. E até antes, se a pessoa já tiver cumprido 180 dias de carência e o parto tiver que ocorrer antes, da mesma forma ela vai ter direito à internação, a tudo. Ela comentou no referência. Carência, exemplo de parto, então não entra no referência. Então, mas parto, uma situação de urgência e emergência decorrente do parto, vai entrar a regra do plano de referência. Tá? Espero ter esclarecido, Meire. Deixe seu comentário, bota coraçãozinho aí. No mais, doutora Juliana, eu quero agradecer imensamente pelo seu tempo. Imagina. Por ter dedicado 1h16 do seu tempo hoje para compartilhar a sua experiência, seus ensinamentos. Já foi coordenadora jurídica, é presidente da comissão. É um currículo que passa todos esses comentários aqui que foram ditos aqui. É uma ficha muito longa e só tenho a agradecer pelo seu
compartilhar esse conhecimento com a gente aprendeu um pouco mais e esclareceu muito mais por esse susto que o consumidor tomou ao chegar em casa das férias de fim de ano e ver um boletinho surpresa na sua caixa de correio. Sim, sem dúvida. Olha, Thiago, eu agradeço muito o convite, tá? Foi um prazer estar aqui hoje com você. Acho que foi um bate-papo assim, que fluiu bem leve, né? O assunto é polêmico, então a gente tem que tornar mais leve. Claro que não dá para a gente esclarecer tudo. E também a gente fica à disposição, o que o pessoal tiver de dúvida, se quiser mandar, né, por direct. E podemos fazer outra live também. Podemos. Por favor, quem tiver dúvidas, manda no direct da doutora Juliana. Quem não a segue ainda, clica lá no nome dela, segue ela no conteúdo. Mas bem lembrado, hein? Bem lembrado. Né? Tem que seguir. Quem não me segue também. E o Thiago. Porque aí a gente vai acabar tendo... A doutora Juliana coloca conteúdo excelente nas redes sociais e a gente também tenta seguir, né? A gente nada se cria, tudo se copia. Eu vejo, legal que a Juliana colocou, vou tentar colocar alguma coisa parecida, porque achei sensacional. Então, enfim, eu tinha 2 páginas de perguntas e eu consegui fazer as 2 páginas de pergunta para ela, porque eram dúvidas que o cliente mandou e eu também tinha, e vocês acrescentaram muita coisa que foi importante. Verdade, a gente agradecer também a todo mundo, né, que nos acompanhou. Graças a Deus. E participou e teve a paciência de nos ouvir. E a gente até comentei com você, né, falei assim, olha, eu tô achando que não vai dar tempo da gente falar tudo isso. Você vê? E ainda teve mais conteúdo, né, que o pessoal foi colocando, né? E aí eu peço a gentileza de vocês printar a tela do seu celular e colocar no Stories ou na publicação do Instagram, marcar o perfil da doutora Juliana ou o meu perfil e a gente compartilha com o maior prazer, agradecendo imensamente pela audiência de vocês. Com certeza. Obrigado, doutora. Até a próxima. Obrigada, Thiago. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. Um abraço. Abraço.